Eu não sei se já reparaste, mas os sentimentos e as emoções estão a tornar-se um tema cada vez mais falado. E para ser sincera, já está mais que na hora. Uma das razões para esta mudança é que a humanidade passou centenas e centenas de anos a ignorar, a interpretar mal, a fugir, a reprimir e até condenar a expressão de emoções e sentimentos, a vê-los como um pecado. A razão mais simples para isso é porque as pessoas elas simplesmente não compreendiam o que elas eram e nem sabiam como lidar com elas. E nos tempos antigos, com aquela mentalidade, a maneira de viver, achavam que havia outras coisas mais importantes a fazer. Além disso, algumas pessoas, especialmente aquelas no poder, como os reis, os governantes e por aí, perceberam-se que ao impor medo, infligir medo nos outros, é uma forma muito eficaz de manipular as pessoas para que agissem como eles se queriam. Isso permitiu-lhes controlar grandes grupos de pessoas para alcançar os seus objetivos sem serem vistos como os vilões, os maus da fita. Mas depois de todos estes anos, a nossa sociedade chegou a um ponto da autodestruição. Tu consegues ver isso? Não consegues? Tudo o que temos vindo a consumir, tudo o que temos feito, nós estamos agora a conseguir ver o quanto nos vai prejudicar a longo prazo. E todos estes anos a suprimir as nossas emoções transformaram muitas pessoas em algo como o que eu chamo de robô. Ou seja, tornaram-se os psicopatas, sociopatas, narcisistas ou codependentes. Este tipo de pessoas conseguiram atingir um estado onde não sentem absolutamente nada, nem o bom nem o mau. É como se estivesse a viver uma vida sem sabor nenhum. E a ironia disto tudo é que são precisamente este tipo de pessoas que colocamos em posição de poder, os nossos presidentes, os líderes e por aí. Mas, se tu ainda não te tornaste numa destas pessoas, a alternativa é tu carregares imensa dor e sofrimento. Mas nós chegamos a um ponto em que já não conseguimos mais continuar assim. Nós estamos a chegar ao nosso limite, nós estamos super exaustos disso. E eu acho que isso consegue saber o quanto as pessoas expressam do quão cansados estão. Todos os avanços na ciência, especialmente no estudo da mente, fizeram-nos perceber o quanto aquilo em que nós acreditamos e pensamos pode nos trazer ou paz ou manter-nos em sofrimento e angústia. E também nos fazem doentes. Só estamos agora a começar a entender que o nosso mundo interior, os nossos medos, comportamentos, crenças, sensações, o significado que atribuímos às coisas é tão, se não mais importante do que o nosso mundo exterior. Isto porque é o nosso mundo interior que nos diz como reagir ao que acontece fora de nós. E com isso influencia como o nosso futuro vai ser. É isso que toma as nossas decisões. Mas muitas pessoas ainda têm muito medo de olhar para dentro, de sentir, medo das suas emoções e de as expressar. E para ser sincera, faz sentido. Ninguém nos ensinou a lidar com elas. Os nossos pais, professores, figuras da autoridade apenas nos ensinaram a não sentir, a reprimir as emoções e a comportar-nos só de uma certa forma, porque é isso que nos faz ser fortes. Isso significa que tu passaste anos a aprender a evitar os teus sentimentos, a ignorar a tua dor e a carregá-la por tanto tempo que tu habituaste a ela. Ou seja, isso é o mesmo que se tu levares uma facada na barriga, mas ignoras o que aconteceu, deixas lá a faca porque te ensinaram que não podes olhar para a dor, e também porque acreditas que se mexeres nisso vai doer mais, e tu continuas no teu dia-a-dia com a tua vida cheia de dor, mas sem querer olhar para onde isso vem, até chegar ao dia em que tu habituaste-te a essa dor. Ela está lá, continua lá.
mas tu já te habituaste a ela. E com isso dá a sensação de que já não dói tanto. E por isso, claro que a ideia de repente mergulhares para as tuas emoções, olhar para elas, senti-las e libertá-las, parece ser tão assustadora, porque foi isso que te ensinaram, que se tu olhares para lá, irá acontecer algo ainda pior. E para ser sincera, eu nem sequer recomendo fazeres-lo a ti próprio, a olhares lá para dentro de uma vez, especialmente se queres ir intenso, se ainda não aprendeste a fazê-lo de uma forma saudável, ou se não tens alguém que te possa guiar nesse processo, saiba como. Agora, eu vou-te mostrar o que são as emoções, como funcionam e porque é que elas são tão importantes para te ajudar a criar a vida dos teus sonhos. Tu podes pensar nas emoções como um mensageiro, tal como o carteiro que entrega as cartas. Tu carregas certas crenças e quando algo externamente acontece, as tuas emoções traduzem esse acontecimento no teu corpo em sensações, seja ela como positivas ou negativas. Por exemplo, imagina que tu estás na igreja, onde toda a gente está sentada em silêncio, a ouvir o padre a falar, e de repente alguém se levanta e faz um barulho esquisito, bem alto, dentro da igreja. Imediatamente, tu vais sentir alguma coisa. Tu aqui podes achar isto engraçado, ou talvez também achas que, ou talvez sintas vergonha, ou até raiva, ou nojo da pessoa, porque acreditas que uma pessoa nobre, respeitável, deve estar quieta e em silêncio dentro da igreja. E gritar vai contra essa crença. E as tuas emoções estão a mostrar-te isso. Eles estão a lembrar-te de que alguém, provavelmente os teus pais, te ensinaram que esse comportamento é errado e tem consequências negativas. E como resultado, tu aprendeste a não gostar disso. É por isso que tu podes acabar por ressentir ou odiar aquela pessoa que gritou. E é por isso que tu criticas. As emoções não existem para destruir a tua vida ou fazer as coisas ainda pior e só te fazer sofrer. O que te faz sentir dessa forma é a crença, o significado que atribuíste àquele acontecimento. Por isso a gente pode dizer que as emoções não são nem boas, nem más, nem certas ou erradas. Não há um lado nelas. Elas são simplesmente mensageiras, tradutoras da tua experiência interna. O que causa sofrimento ou dor não é a emoção em si, mas o fato de não saberes como lidar e processar essa situação, esse trauma ou evento doloroso. Ninguém te ensinou a lidar com isso de uma forma saudável. E ao ignorá-lo, tu acabas por carregar essa dor contigo por todo o lado. Esta é a razão pela qual as tuas emoções são tão importantes para te ajudar a alcançar o teu maior potencial e desejos. Quando tu tens um desejo, a tua alma, essa energia, alinha-se instantaneamente a esse desejo. Ele já está lá. A tua alma não carrega as crenças limitantes que a tua mente, o teu ego, tem. No entanto, o teu corpo e o teu ego, o ego é tudo aquilo que te define. Não, são as tuas personalidades, não é apenas o teu lado negativo. Ou seja, o teu corpo e o teu ego precisam de se alinhar também a esse desejo. E isto cria um espaço entre onde tu te encontras agora e onde os teus desejos existem. E é aqui que entram as emoções. Elas atuam como mensageiras, dando-te sinais sobre para onde ir e o que fazer. Ou seja, assim que sentes uma emoção, deves a sentir, ouvir, expressar para que possas saber o que te está a querer dizer e com isso decidires se queres mudar algo aqui ou talvez só ouvires para que depois possas agir. E com isso, cada vez que tu o fazes, tu estás a um passo mais perto e mais perto dos teus desejos. Só que este processo nem é sempre fácil. Pode ser agradável, mas também bastante desconfortável. E na realidade o caminho certo é frequentemente aquele que é mais desconfortável. Algo muito importante aqui, quando tu finalmente decidires olhar para dentro, para as tuas emoções
e aprendes a senti-las, a ficar lá com elas, sem querer fugir delas, tu aqui podes sentir sensações no teu corpo como o teu corpo começa a tremer, tu precisas talvez chorar bastante, gritar, talvez queiras dar murros, de preferência seria numa almofada, mandar coisas ao chão, esmagar algo. Também podes sentir como se o teu corpo estivesse a arder ou como se tivesse um ácido a consumir a tua pele ou os teus órgãos. Tu podes sentir vontade de vomitar e por aí. Mas isto é normal. Isto é o teu corpo a libertar essa energia negativa. É através disso que o teu corpo consegue expulsar essa carga, essa emoção energética. É assim que o teu corpo funciona. Quando tentas fechar este espaço entre os teus desejos e onde tu te encontras, mas tu mantens crenças como eu não posso chorar, ser forte significa que nunca posso sentir ou libertar, que tristeza e dor são sinais de fraqueza, tu aqui vais sempre te sentir perdido, vazio e desconectado. Porque na realidade tu estás desconectado de ti mesmo. Tu não serás capaz de ouvir a tua intuição, nem de saber quais as escolhas certas que deves fazer. Neste estado, tu estás a ignorar a mensageira, as tuas emoções, o teu mundo interior, e a impedir de avançar em direção aos teus desejos. É como se estivesse a caminhar no caminho com um nevoeiro denso, lutando para tentar ver o caminho à tua frente, sem sequer te perceberes que é o próprio nevoeiro que te está a bloquear a visão. Eu vou ser ainda mais específica. Imagina que o teu sonho é ser cantor. Para realizares o teu sonho de te tornares um cantor, tu precisas de te sentir confortável a gritar, cantar em público. Precisas de aceitar que as pessoas vão olhar para ti e dar opiniões. Mas agora, se tu cresceste numa família que te ensinou desde pequeno que ser barulhento é errado, que gritar ou chamar a atenção para ti mesmo é mau e teve até consequências negativas e dolorosas, tu achas que aqui vais te sentir confortável em cantar à frente das pessoas assim do nada? Claro que não. Isso significa que se realmente quiseres tornar-te um cantor, vais ter de largar a crença de que ser barulhento é errado. Mas fazê-lo pela primeira vez não é fácil. Vai ser desconfortável. Por causa da vergonha e tudo, até pode ser doloroso. E vai levar tempo. Mas agora imagina quanto tempo é que irá levar se continuares a ignorar aquilo que sentes, o teu mundo interior. Se continuares a ignorar a mensageira que tenta te dizer algo do género: hey, olha, tu tens aqui uma crença que entra em conflito com o teu desejo. O que é que vais fazer em relação a isso? É isso que a emoção está a querer dizer? É por isso que tantas pessoas não conseguem descobrir o seu verdadeiro propósito. Quanto mais ignoras o teu mundo interior, mais longe ficas do teu propósito. Se és uma das pessoas que tem muita resistência a emoções negativas, tu não estás sozinho. Muitos de nós não conseguem aceitar que temos pensamentos negativos ou emoções negativas porque nós vemos isso como um sinal de fraqueza ou que irá ser pior se a gente olhar para lá e entrar lá. Se caso vejas coisas assim, o primeiro passo a dar é examinar e tratar dessa relação que tu tens com essas emoções negativas. E isto é o que tu podes fazer. Tira algum tempo para poder refletir sobre quem e que situação te fez acreditar que essas emoções, especialmente as negativas, as que doem, são más. Mas tens que ser específico. Em vez de pensares, foram aquelas pessoas no passado que fizeram isso, tenta pensar exatamente quem influenciou essa crença, como é que o fizeram. Depois pensa, o que é que achas que vai acontecer se enfrentares e olhares para essas emoções?
O que acreditas que irá acontecer se permitires a ti mesmo expressar e libertar completamente o que está dentro de ti? O que é que vai acontecer? Se puderes, escreve a resposta a estas perguntas todas. Costuma ajudar ainda mais. E agora, reflete sobre o quanto sabes realmente sobre lidar com as emoções. Como é que a tua família lidou com elas? Suprimiram, ignoraram, invalidaram esses sentimentos? Fizeram um pouco de ti quando tentaste expressar ou choravas? Torna-te extremamente consciente de como vês as tuas emoções. Porque é que as vês dessa forma e onde essas crenças se originaram. Tornar-te consciente só disso irá-te ajudar imenso a entender porque é que ainda carregas tanta dor e medo e também irá-te ajudar a ganhar muita mais coragem a enfrentá-las, a lidar com as emoções, porque já as entendes melhor. E depois, olha para as pessoas à tua volta. Quem é que está a lidar com as emoções de uma forma mais saudável? O que é que estão a dizer sobre isso? Conheces alguém que expressa isso de uma forma saudável? Se conheces, estão a dizer que se expressares essas emoções que é pior, que leva a mais dor? Ou ouves-eles a dizer que libertar e expressar na realidade traz mais alívio, liberdade? É assim, se estás a ver este vídeo, eu sou uma das pessoas que expressa de forma saudável. E agora, pensa numa altura em que tu tiveste coragem de libertar alguma emoção de uma forma mais saudável. Como é que tu te sentiste depois? Pior? Perdido? Aliviado? Mais leve? Se tu nunca permitiste verdadeiramente enfrentar as tuas emoções e expressá-las, como é que tu podes ter a certeza de que não vão ajudar ou que vai ser pior? A verdade é que tu tens ignorado muitas partes de ti, o teu mundo interno. Não porque está algo de errado contigo, mas simplesmente porque ninguém te ensinou a lidar com elas, com as tuas emoções. Todos nós temos feito isso assim, há centenas de anos. Mas agora a escolha é tua. Ou continuas como tens feito, a carregar essa dor toda, ou tu tentas algo diferente e vês se isso muda alguma coisa. Mas algo mais importante ainda, não rejeites partes de ti apenas porque alguém um dia te disse que elas estavam erradas. Nenhuma emoção é má ou errada. Se tu não gostas de certas emoções, é porque ainda não as compreendes e não aprendeste a lidar com elas. Nada mais. Tu precisas aprender a lidar com as tuas emoções de uma forma saudável, porque caso contrário, vais sempre achar que algo está de errado contigo, que és defeituoso, que não és normal, ou que tens algum problema mental e por aí. As tuas emoções e sentimentos são os teus maiores aliados. Melhor e mais fiel amigo que esse não existe. Elas revelam o que estás a perceber, o significado que atribuíste a essas experiências. E ao mostrar-te o que não está bem, foi o mundo exterior que te programou a meter um rótulo nessa emoção como boa, má, certa ou errada. Mais nada. Eu espero que isto te tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.